Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida e sobre toda a sua família. Aos nossos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart, é uma alegria tê-los conosco neste momento de adoração a Deus. Hoje, dia 27 de dezembro, éramos para estarmos reunidos e juntos no período da manhã, às 9h30, em mais um culto. Mas, por causa da fase vermelha, que foi decretada pelo governo do estado de São Paulo, não estivemos hoje de manhã no templo para participarmos então do culto presencial. Por isso que ele está sendo disponibilizado através das redes sociais. E o culto, meus irmãos e minhas irmãs, no dia 3 de janeiro, ele será disponibilizado também através das redes sociais. Dia 3 de janeiro é domingo, às 18 horas, porque estaremos também na fase vermelha. Então, se não estivermos na fase vermelha, no dia 10 de janeiro, retornaremos então com os cultos presenciais na igreja, no mesmo horário de sempre, às 9h30. Mas, se por acaso não formos realizar os cultos presenciais, estaremos comunicando todos os irmãos e irmãs. Neste momento eu quero transmitir alguns avisos para os irmãos e as irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart. No dia 17 de janeiro, temos duas assembleias extraordinárias para serem realizadas. A primeira assembleia extraordinária acontecerá no horário das 9h30 e a pauta será elegermos então 3 presbíteros ou 3 presbíteras. Estão vencendo os mandatos dos presbíteros Alberi e Sérgio Ricardo. E a outra vaga que estará disponibilizada será para preencher então a vaga do saudoso presbítero Paulo Roberto. Eu quero dizer que os irmãos podem ser reeleitos. E também elegeremos 4 diáconos ou 4 diaconisas. Estão vencendo os mandatos das diaconisas Sônia Ribeiro, Sônia Diogo e Rosângela e do diácono Ronaldo. Eu quero dizer também que todos podem ser reeleitos. E a outra assembleia, que acontecerá no mesmo dia, no dia 17 de janeiro, será às 10h30. Portanto, assim que acabar a assembleia para a eleição de oficiais, então ao presbiterato e ao diaconato, teremos então uma outra assembleia que será realizada de uma forma muito rápida, referente à ratificação do meu comissionamento para pastorear a igreja no ano de 2021. Já está acertado a minha permanência como pastor no ano de 2021 na IPI de Engenheiro Goulart. O conselho da IPI de Engenheiro Goulart enviou uma carta ao Presbitério Leste Paulistano em sua última reunião ordinária. Então, foi homologada o meu comissionamento para a igreja no ano de 2021. Mas é necessário que os irmãos e as irmãs façam a ratificação deste meu comissionamento. Mais uma vez eu quero dizer que será uma assembleia bastante rápida. Então, meus queridos irmãos e irmãs, todos que são membros da IPI de Engenheiro Goulart, é importantíssimo a sua presença no dia 17 de janeiro para participar destas duas assembleias extraordinárias na igreja. Quero dizer também aos irmãos e às irmãs que
os estudos bíblicos, como também as reflexões bíblicas, estarão sendo disponibilizadas através do Facebook e do YouTube, todas as quartas-feiras às 19 horas, porque nós estamos no período ainda da pandemia. Então, enquanto não estivermos aí no período das vacinações, estivermos todos vacinados, os estudos bíblicos, as reflexões bíblicas, os podcasts serão disponibilizados para todos, todas as quartas-feiras às 19 horas, através do Facebook e do YouTube. Eu quero registrar aqui uma palavra de gratidão ao Departamento de Comunicação da IPI de Engenheiro Goulart. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo empenho, pela dedicação e pelo amor, porque se não fosse o empenho de vocês, não teríamos os cultos online, os estudos bíblicos, as reflexões bíblicas e também os podcasts. Se tudo isto está sendo disponibilizado para todos os irmãos e irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart, é graças ao empenho e à dedicação de todos vocês. Que Deus continue a derramar chuvas de bênçãos na vida de todos vocês que fazem parte do Departamento de Comunicação. Eu quero também registrar uma palavra de gratidão à equipe de louvor da IPI de Engenheiro Goulart, que desde o início da pandemia sempre participou do momento de adoração. E também quando retornamos com os cultos presenciais, sempre a equipe de louvor esteve presente. Então, que Deus os abençoe grandemente, que Deus continue a derramar bênçãos sobre a vida de vocês também, cada integrante que faz parte da equipe de louvor da IPI de Engenheiro Goulart. E o último aviso é referente às lideranças para o ano de 2021. Eu quero dizer que nós do Conselho estivemos reunidos e decidimos que as lideranças para o ano de 2021 nos departamentos continuarão os mesmos do ano de 2020. Os trabalhos foram impossibilitados devido a esta pandemia que se instalou em nosso país. Portanto, esperamos que no ano de 2021 esta pandemia acabe, quando acontecer então as vacinações, e que os líderes dos ministérios e departamentos então venham desempenharem as suas funções no ano de 2021. Também eu quero me dirigir e dizer a vocês que são líderes de departamento na IPI de Engenheiro Goulart, que vocês também têm feito uma diferença muito grande na igreja, e que Deus também continue a derramar bênçãos sobre a vida de cada um de vocês. Esses são os avisos que eu queria transmitir para os irmãos e as irmãs. Vamos então iniciar o momento de adoração. Oremos então para iniciar o momento de adoração. Deus amado, obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos e reunidos através das redes sociais para prestarmos a Ti este momento de adoração e de louvor. Ó Pai, éramos para estarmos na Tua casa nesta manhã, para Te cultuar e para Te louvar. Mas devido, Senhor Deus, à mudança que houve da fase amarela para a vermelha, ficamos impossibilitados de estarmos então na Tua casa para Te adorar e para Te louvar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha aceitar a nossa adoração, que
o Senhor venha aceitar, Senhor Deus, este culto que vamos te prestar. Que a tua graça maravilhosa, ó Pai, esteja presente em cada ato deste culto, para edificar as nossas vidas. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. O
texto para a nossa meditação na Palavra de Deus nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus neste momento em que ouviremos a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, neste momento em que a palavra de Deus foi lida, ela já falou aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para que a palavra de Deus venha encontrar guarida em nossos corações. Que esta palavra, Senhor Deus, que será transmitida a cada um de nós nesta noite, venha ser uma palavra repleta de luz, de esperança e de alegria aos nossos corações. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos pecados. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, mais o Natal passou. E quando olhamos para o ano de 2020, um ano tão difícil e tão complicado para todos nós, que está sendo e que está chegando ao seu final, vemos que muitas coisas, infelizmente ruins, aconteceram e ainda continuam acontecendo. Mas, independentemente destas coisas ruins que estão acontecendo, os nossos corações, como cristãos, devem se encher de alegria, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de celebrarmos o Natal ao lado da nossa família. E na época do Natal, há sempre no ar um clima de paz, de alegria, de felicidade, de amor, de fé e de esperança. É nesta época que gostamos de ficar com as pessoas que amamos, recebemos muitos parentes em nossos lares para passar o Natal conosco. É uma data que aguardamos ansiosamente durante todo o ano. Portanto, quando falamos do Natal, falamos numa celebração única e exclusiva para a família, para os amigos que amamos e principalmente para aqueles que fazem parte da nossa família, se achegarem até nós e participarem então deste momento tão gostoso que é o Natal. Infelizmente, para muitas pessoas, o Natal é tempo de ficar embriagado e de comer exageradamente. Quando falamos de Natal, é sempre um tempo de gratidão. É um momento de gratidão a Deus, é um momento de agradecermos principalmente a Deus por Ele ter enviado seu único Filho para nos salvar. Esta é a principal razão do Natal. O Natal nos proporciona momentos de comunhão e de união, mas o verdadeiro Natal acontece na vida das pessoas quando Jesus passa a fazer parte da vida de cada uma delas. Quando olhamos para esse texto que foi lido, esse texto fala de um recenseamento que foi exigido
por César Augusto, imperador romano naquele tempo. Este recenseamento era uma contagem que abrangia duas áreas. Primeira, tinham que ser feitas as inscrições das terras e das casas que os chefes de família possuíam. Era feita uma avaliação das posses das pessoas para que fosse então cobrado o imposto. Portanto, toda a Palestina era obrigada a comparecer para este recenseamento. As mulheres eram obrigadas também a comparecerem, o que explica então o motivo de Maria estar ali com José, mesmo grávida. E o que nos chama a atenção e que foi descrito nesse texto que foi lido pelo evangelista Lucas, é que no meio deste recenseamento, chegou então o momento de Jesus nascer, dele vir ao mundo. E uma das coisas que podemos notar é que o evangelista Lucas registra o nascimento de Jesus com muita humildade. Vemos que não havia lugar para Maria ficar num lugar tranquilo, num lugar onde ela ficasse acomodada, para que acontecesse então o nascimento do Filho de Deus neste mundo. As hospedarias estavam lotadas. Podemos pensar em três coisas que ocasionou esta situação. A primeira, José deixou a viagem para a última hora. A segunda é que o hospedeiro não desejou hospedá-lo. E a terceira foi por causa do número intenso de pessoas que estavam naquela região, neste determinado momento em que Jesus estava para nascer. Diz o texto que quando Jesus nasceu, Maria o enfaixou e o colocou numa manjedoura. Ora, a manjedoura nada mais era do que um coxo, que era sempre colocado numa estrebaria, onde se colocavam os alimentos para os animais comerem. Mas o nascimento de Jesus, nessa situação, não diminui o seu esplendor e o seu senhorio. Vemos aqui que a maneira e a forma que Jesus nasceu foi de uma maneira totalmente humilde, sendo ele o Filho de Deus, o Deus encarnado que passaria a viver em nosso meio. Jesus, ele nasceu na Judéia, numa cidade chamada Belém. Em nossos dias, Belém pertence ao território da Palestina, na parte central da Cisjordânia. Atualmente possui de 30 a 35 mil habitantes. Essa cidade ela fica a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém nos dias atuais. Nos tempos do Antigo Testamento, era conhecida como Belém Efrata. Foi nesta cidade que nasceu o rei Davi. Vemos lá no profeta Miqueias, capítulo 5, no versículo 2, que o profeta profetizou este acontecimento. Hoje, a população de Belém é constituída de cristãos e muçulmanos. E a principal atividade econômica da cidade é o turismo, que cresce muito na época do Natal. Eu quero destacar, meus queridos irmãos e irmãs, as palavras "não havia lugar", que estão no versículo 7 do texto que foi lido. Essas palavras fizeram parte da vida inteira de Jesus. Quando ele iniciou o seu ministério, ele não encontrou lugar nos corações dos seus próprios irmãos. E, principalmente, também não havia lugar para Jesus ocupar nos corações dos judeus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, está escrito a seguinte expressão: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Nós vemos que durante o ministério de Jesus entre os judeus, a sua mensagem não foi aceita por muitas pessoas. Hoje,
Muda-se o cenário, mas a história é a mesma. Até hoje, Jesus não encontra lugar nos corações de muitas pessoas. Ele não encontra lugar nas conversas e nos pensamentos e na vida de muitas pessoas. Até hoje, ele não significa absolutamente nada para muitas pessoas. Até hoje, ele não ocupa um lugar de destaque como ele merece na vida de muitas pessoas em nossos dias. Quantas pessoas não cedem um lugar para Jesus em seus sentimentos, em seus desejos, em suas decisões, em suas condutas no dia a dia? Muitas pessoas realmente não abrem espaços para que Jesus venha fazer parte da vida delas. Por que Deus desejou que seu filho nascesse neste mundo? Por quê? Para nos livrar dos nossos pecados, para nos conceder vida eterna, para que todos os nossos erros, pecados, as nossas mazelas fossem perdoadas e principalmente para nos reconciliar com Ele. Jesus nasceu para estar conosco para sempre. Por isso que ele é chamado de Emanuel. Jesus ele nasceu para reunir um povo através da sua pessoa, porque ele é Deus. Ele nasceu para ser o ponto máximo de adoração e de encontro dos cristãos. Quando olhamos para o nome de Jesus, o seu nome já diz absolutamente tudo, o motivo e o porquê ele nasceu neste mundo. O nome Jesus significa Deus salva, Salvador. Portanto, vemos que Deus em Jesus, o seu Filho, desejou no passado e deseja até os dias atuais salvar o mundo por meio de seu Filho. Quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 47, Jesus disse: Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Vemos então que Jesus tinha a consciência do motivo em que ele nasceu neste mundo, que era salvá-lo. Jesus não veio para julgá-lo, mas principalmente fazer com que as pessoas venham se arrepender dos seus pecados, se converter e terem uma nova vida através dele. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que mais o Natal, ele já chegou e já passou. Hoje estamos no dia 27 de dezembro, portanto, o Natal já passou. Agora já estamos olhando para o Natal do ano de 2021. Para muitas pessoas, este Natal está sendo muito triste, devido principalmente às coisas ruins que aconteceram em suas vidas e principalmente em suas famílias. Quantos entes queridos faleceram por causa desta doença e de outras enfermidades. Quantas pessoas ainda estão internadas, lutando para sobreviverem. Realmente, para muitas famílias, o Natal do ano de 2020 não foi o ano como elas planejaram. O nome da criança que Deus enviou e que nasceu há mais de 2000 anos é Emanuel. Mateus capítulo 1, no versículo 23, está escrito que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em quantas casas passa Natal e outro Natal, e Jesus não tem lugar. Até hoje, Jesus não tem lugar na vida de muitas pessoas. Até hoje, Jesus não é bem-vindo
em muitos lugares. A palavra de Deus nos apresenta Jesus como Filho de Deus e como o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não estamos sozinhos neste mundo. Mesmo diante de tantas coisas que acontecem conosco, não estamos sozinhos, não estamos solitários. Quando pensamos no Natal, ele fala do eterno amor de Deus por nós, por meio de quem? De Jesus, seu Filho. Natal é um momento de lembrarmos que a graça de Deus se fez presente por meio e através do seu Filho Jesus Cristo para nos conceder a salvação. Natal é a festa de um Deus apaixonado por nós eternamente. Natal traz a mensagem de um Deus que está perto de nós, que está ao nosso lado. Natal também é tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de esperança, é tempo de reconciliação, é tempo de alegria e não de tristezas. Natal é tempo de pensarmos também como está a nossa vida com Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, mais o Natal passou. Tenhamos plena convicção de que Deus está conosco em nossas lutas, em nossas dores, em nossas vitórias, em nossas derrotas, em nossas alegrias, em nossas tristezas. Jesus é o Emanuel. Jesus, ele assiste a cada momento da nossa vida, a cada acontecimento. Ele sofre conosco, mas ele também faz questão de nos abençoar. É aquilo que eu sempre falo, os momentos ruins podem aparecer, mas eles vão embora. Eles não duram para sempre. E sempre temos o fortalecimento para vencê-los através da graça de Jesus que está presente em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós e também todos aqueles que fazem parte da nossa família e que o Natal venha a ser desfrutado em nossos corações e sentido também de uma maneira alegre e feliz em todos os momentos da nossa vida. O Natal fala da história da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados e da nossa reconciliação com Deus. Se Jesus não estivesse vindo a este mundo para nos proporcionar a salvação, o que seria de nós? Como viveríamos? De que maneira seria a nossa forma de viver? Que os nossos corações venham realmente agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos conceder a salvação. O Natal, resumindo, é a história da nossa salvação, em que o Deus Filho veio a este mundo, nasceu da mesma maneira que nascemos e que viveu neste mundo para principalmente conceder salvação e vida também em abundância. Que os nossos corações venham ser gratos a este Senhor Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Amém. Obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor permitiu que estivéssemos juntos e reunidos através das redes sociais para adorarmos e louvarmos o Teu nome. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nascer e para viver em nosso meio, para trazer em nossa vida a salvação. Obrigado, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor para conosco,
através e por meio do seu Filho Jesus Cristo. Agora, ó Deus, vem estar sempre presente conosco e ajuda-nos, ó Pai, diante das coisas ruins que muitas vezes acontecem em nossa vida, para que elas venham ser superadas através da Tua graça, do Teu poder e das Tuas bênçãos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte do Seu povo. Muito obrigado por isso. Obrigado a Deus porque o Senhor permitiu que estivéssemos mais uma vez juntos e reunidos com aqueles que fazem parte da nossa família em mais um Natal. Mesmo sendo um Natal marcado por tantas tristezas e por tantas dificuldades. Mas, ó Deus, que independentemente de tantas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, acontecendo ao nosso redor, que nada, absolutamente nada, venha tirar dos nossos corações a alegria do nascimento de Jesus Cristo, dele ter vindo a este mundo para conceder a cada um de nós a graça e a dádiva da salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus que está conosco, é um Deus que caminha, é um Deus que sempre proporcionará a cada um de nós a Tua maravilhosa presença. Ó Senhor Jesus, derrama da Sua graça, do Seu amor e da Sua misericórdia a cada dia em nossa vida e sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor Jesus, porque é maravilhoso tê-lo fazendo parte das nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.